A gente vai fechar o programa de hoje falando do Krav Maga, que é uma técnica de defesa pessoal, então chamada de arte marcial israelense. Vocês vão entender, claro, que a gente está discutindo uma série de questões ligadas a essa violência que aumentou no período de quarentena domiciliar e a proposta também da defesa pessoal, ela deve existir. Então, a gente tem um trabalho, hoje a gente convidou o instrutor de Krav Maga, Cristóvão Pereira. Bem-vindo. Bom dia. Muito boa bom tarde, na verdade, né? É que o nosso fica bem no meio, é um pouquinho da manhã com um pouquinho da tarde, às vezes, né, a gente confunde. Tudo bem. Bem-vindo. E hoje você tem aí os alunos, Davi Pinheiro, eu acho que eles são até professores, né? Não, você não, tá. E a Raquel Violante, né, que a gente vai contar a história dela daqui a pouquinho. Bem-vindos. Eu quero só introduzir uma questão importante. Todos estão com os cuidados necessários, a forma de prevenção, das orientações. Só que para que a gente mostre exatamente como acontece, como é vida real, a gente está falando aqui de uma realidade e como deve ser esta defesa, eles estão sem as máscaras neste momento para não atrapalhar, certo, Cristóvão? Certo. Vamos lá, então para a gente entender, vamos primeiro, né, explicar para o pessoal de casa o que é o Krav Maga. O Krav Maga é uma arte marcial israelense que foi desenvolvida em Israel na década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld, né? Essa técnica teve sua introdução ali no Exército, na formação do Estado, acabou crescendo e acabou sendo finalizada, né, mais ou menos ali na década de 70. Tá. Então, quando o IME ele vem se aposentar do serviço da IDF, que é as Forças de Defesa de Israel, ele vai criar a arte marcial dele e criou o Krav Maga na década de 60 e 70 como arte marcial israelense. Nós fazemos parte da escola Bucan de Krav Maga, que é a maior escola internacional que existe em mais de 20 países e a mais antiga também. Né, nasceu em 76, 77 ali em Israel e hoje está no Brasil e em vários países do mundo. O Krav Maga acabou saindo ali de Israel, indo para as forças de defesa, FBI, SWAT, Mossad, né? E no Brasil também, Polícia Federal, tem muitos alunos que são policiais que treinam o Krav Maga. Qual o objetivo? O objetivo do Krav Maga é que a pessoa saiba se defender em qualquer situação. Não é um esporte, não é uma luta, não há regras. A única regra é sair vivo, sobreviver, independente da agressão que você estiver levando. Tá, então não é considerado uma atividade, uma prática de atividade física, embora queime muita caloria, né? Sim, com certeza. É algo que promove aí um aumento, né, uma melhora metabólica e uma queima calórica também bem grande. A gente vai ver, depois a gente vai contar a história, então, da Raquel Violante, que perdeu 8 quilos. Olha lá, vamos entender também essa questão. Vou colocar já a perguntinha do público na tela e a gente já segue, né, com algumas demonstrações. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Clá, um beijo pra você. Gostaria de saber se é comum para os praticantes sofrerem lesões. Eu moro em Miami e queria fazer, mas tenho medo de me machucar porque os hospitais aqui cobram caríssimo. Olha, vamos retomar então. Você comentou aí que então, o Krav Maga não é considerado, né, um esporte, que o objetivo aqui é sair vivo. Achei interessante. Sim, forte aí, né? Totalmente voltado para a defesa pessoal. Tá. Vamos começar, deixa eu só pedir então para a Raquel, que ela já está com o microfone nas mãos. Raquel, pode contar um pouquinho, né? Uma figura feminina, hoje a gente falando dessa questão aí, de como a mulher também precisa se defender e ao mesmo tempo poder denunciar, né, toda essa violência. Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência, né? Há quanto tempo você faz o Krav Maga, essa sua história de ter perdido 8 quilos, que é interessante também. Bom, antes do Krav Maga, eu não tinha praticado nenhuma atividade física, nenhuma arte marcial. E no ano de 2018 foi o momento que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava no peso que não estava me agradando. Então minha busca também pela defesa pessoal, visto que nós moramos numa cidade muito violenta. E eu era uma pessoa muito medrosa de andar na rua, né? Então eu pesquisei na internet qual era a arte marcial que atendesse essas minhas duas necessidades, né? Visitei algumas academias, né, e de todas elas o Krav Maga foi a que mais se encaixou, porque ela é extremamente voltada para a defesa pessoal. E eu tive a oportunidade de fazer um mês gratuito na Bucan do Tatuapé. Isso foi muito bacana. É isso, depois a gente conta. Só conta pra gente como é que é assim, a experiência do... Sim, e essa oportunidade me permitiu... Já tem uns anos, então. Quase 2 anos. Tá. Me permitiu conhecer, né, com essa oportunidade que o Sensei Cristóvão dá para suas alunas, né, foi como se fosse um empurrãozinho. Tá.
Então vamos fazer o perdi seguinte, como você é mulher e a gente tem a possibilidade de colocar aqui dentro do nosso contexto, que foi a pauta que a gente fez anteriormente, vamos começar com o que vocês montaram, que são aí, eu agora estou na dúvida, como é que a gente chama? Se a gente chama de golpe, pode deixar o mic ali, por favor, pode. São técnicas de defesa pessoal. Ok, ponto. Vamos começar, então aí você vai dando o direcionamento para eles. Ali, ó, o Davi, ele vai pressionar o punho da Raquel. Uma forma muito comum do homem estar intimando, né, a mulher a fazer alguma coisa que ele queira. E se ela for usar só a força física para se livrar, não vai se livrar porque ele é mais forte. Tá. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma técnica girando a palma da mão para baixo, jogando o peso do corpo dela para frente dele. Soltando de forma fácil. Se ela tiver numa situação mais complicada, em que a vida dela está já sendo ameaçada, né, ela precisa neutralizar ele, o que ela vai fazer? Ela vai seguir com um chute na genital e uma torção de braço para que ele venha cair no chão. E daí ela pode fugir para um lugar mais seguro para ela. Tá. Né? Isso é uma situação simples, tá? Da pessoa pegar o braço da pessoa. Porém, se ela já estiver numa situação em que ela for agarrada, né? Ela já se vê agarrada pelos braços, já não tem possibilidade de agarrar. O que ela vai fazer? Vai golpear ele no ponto mais sensível, que é a genital dele. Né? Ele vai soltar e ela vai fugir, né? Tá. Uma outra situação... Isso não requer até força, mas sim a técnica e a habilidade. No que o Krav Maga se baseia? Nos pontos sensíveis do corpo, né? O homem, independente do tamanho e da massa, ele vai ter pontos sensíveis que qualquer pessoa, mesmo que seja mais fraco, que seja uma mulher com uma massa corporal menor, se atingir aqueles pontos, vai funcionar, que são os olhos, a garganta, as genitales, estômagos, pontos da costela e outros pontos sensíveis. Entendi. O Krav Maga vai sempre basear no ponto mais objetivo e rápido. Entendi. Como, por exemplo, vamos lá, vamos seguir com mais o agressor agarrar ela pelo pescoço, né, com uma situação que as mulheres sofrem muito, ser estranguladas, né? Existe uma forma também muito mais simples de estar saindo. Pode mostrar aqui. Ó. Nessa forma que ela faz, ela não vai lutar pode fazer de novo, força com força. Ela vai girar o quadril dela, né? E neutralizar a pegada. Ele com o impulso vem pra frente e ela atinge ele com o cotovelo, né? Se fosse uma outra situação, ele segurando ela pelo pescoço. Nós estudamos no Krav Maga alguns pontos que ela pode estar atingindo o corpo dele. Ela vai estar demonstrando agora. Têmpora, orelha, olho, nariz, garganta, estômago, costela, genital e pernas. Todos esses pontos são pontos que ela vai estar treinando para numa situação parecida ela poder estar fazendo esse tipo de situação. Interessantíssimo. Vou deixar uma perguntinha então, importante. Vou lá e já volto, que é o seguinte. Todas as técnicas e a forma como ocorre esse treinamento, é claro que de cara a primeira coisa que passou pela minha cabeça é, tudo bem, você tem, que nem quando acontece alguma coisa com criança, vou dar esse exemplo para vocês, parece que a gente sabe tudo, mas no momento que acontece, a gente não consegue executar. Certo? Quando a gente está fora da situação, a gente consegue enxergar, a gente tem esse conhecimento, mas na hora de executar fica mais difícil. Como é o trabalho de vocês psicológico, de concentração, da questão mental, se isso está dentro desse treinamento, e eu vou usar o termo sangue frio, assim, né? Para a pessoa estar ali concentrada, embora sofrendo essa agressão, para conseguir pensar em tudo isso. O treinamento é muito importante por causa disso. Tudo que você vai treinando todos os dias, toda semana, vai capacitando você a entender que você precisa se defender. O maior problema do ser humano é ele achar que nunca vai passar por aquela situação. Ele nunca pinta um quadro mental se imaginando nele. Pode acontecer com o vizinho, pode acontecer com a vizinha, mas com ele não acontece. Isso não pode ser assim. A pessoa tem que vivenciar isso na mente primeiro, incorporar que ela pode ser vítima sim, e a partir daí tudo vai ficar mais fácil. Porque aquilo que ela está treinando, ela vai se visualizar, infelizmente, de repente, numa situação real. Então ela não vai ficar nervosa, a adrenalina não vai falar mais alto, porque ela sabe exatamente o que vai estar fazendo. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver. O Davi vai atacar agora a Raquel. Uma situação muito corriqueira que acontece, infelizmente, é o homem bater na mulher com as mãos. Né? Um dos treinamentos do Krav Maga chama-se Shilosh Miot Shishimalot, que é do hebraico, significa 360 graus. Visa aumentar a visão periférica do aluno, para que independentemente de onde vem o ataque, ele possa fazer a defesa.
Entendi. Ó, agora, ela não vai poder ficar só se defendendo. Ela precisa também reagir. Então nós treinamos um passo à frente, ela já se defende e ataca ao mesmo tempo. Ó, à medida que ela defende, uma mão vai no rosto dele. Uma outra situação. Numa situação real, isso é um treino psicológico. Numa situação real, ele vai tentar dar um único tapa. Como ela vai reagir? Exatamente desta forma, tá bom? Tá. Uma outra situação, se ele quisesse atingir ela com um soco no rosto dela, por exemplo, né? Tá. Dessa forma que ela vai reagir. Agora eu tenho uma pergunta. E já tem uma perguntinha do público, que é o seguinte. Quando a gente fala aí de uma questão de uma pessoa estar armada, como é que vocês expõem essa situação dentro desse treinamento, ou se a pessoa tivesse com uma faca ou com qualquer outro objeto? No Krav Maga, a pessoa aprende a se salvar, a se defender de qualquer tipo de agressão. Bastão, faca, arma branca, arma de fogo, claro que isso vai com o tempo. Não é 6 meses, não é 1 ano, isso demora tempo, principalmente pela questão psicológica. Tá. Né? Mas existe sim, contra um agressor, contra 2 agressores, contra 3 agressores, e assim a situação, não haverá uma situação em que ela se encontre e que ela não esteja preparada para se defender. Tá, mas me sinto na obrigação de dizer aqui que a recomendação é que as pessoas que sofrem, enfim, que têm aí uma ameaça com arma de fogo, que não manifestem nenhuma reação. Então, é isso que a gente está mostrando aqui, como vocês podem entender, é um treinamento, né, que exige aí o tempo e, claro, o conhecimento e o treinamento mesmo físico ali para se sair das situações, tá, gente? Eu só coloquei essa questão da arma que eu queria entender o quanto vocês iriam além, mas que fique aqui muito bem claro que não é a reação que como deve foi ser... dito, né, muitos civis treinam o Krav Maga, mas muitos militares também treinam o Krav Maga. Nós temos muitos policiais alunos, policial federal, policial civil, policial militar, mulheres policiais. E essas mulheres, no momento ali de agir, elas têm que saber o que fazer. Né? Então nós temos sim a mulher comum, a mãe de família, a professora, como a Raquel, e também temos o policial. Então o Krav Maga ele vai aprender todo tipo de violência. Tá? Nós vamos agora mostrar uma situação um pouco mais difícil, só para vocês terem uma ideia até onde chega. Eu vou demonstrar com a Raquel. Para fechar. Para fechar. Tem um minuto. Né? Vou colocar aqui. Lembrando que isso aqui, a Raquel já é treinada e eu também tenho bastante treino. Tá? Numa situação em que ela venha a ser estrangulada por trás, forçando, né? Ela vai fazer o quê? Usar o meu peso para se defender. Tá. Essa é uma situação comum, né? Que acontece, infelizmente, às vezes. Obrigado, Raquel. Muito legal. Eu até peço desculpa. Que o aluno pode também conseguir ser capaz de fazer, independente do tamanho ou força física. Não, é muito interessante, gente. Eu vou deixar um WhatsApp aqui para vocês de contato, tá? É claro que todo no nosso contexto, né, indo ao encontro, então, da pauta que a gente fez anteriormente do aumento da violência agora no período de isolamento, isso se faz ainda mais necessário. Eu vou deixar o telefone que é o 949539288, 949539288. Tem um site para vocês que é o kravmagatatuapé.com.br, certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima. E espero aí que, né, a gente possa ter ajudado muita gente para conseguir chegar, né, nesse nível aí de vocês e dar mais segurança também, né, e confiança. Beijo, gente!